quais são os 11 erros mais comuns de jovens empreendedores e como evitar cair nessas armadilhas comuns que, infelizmente, atrasam o sucesso de ótimos negócios que poderiam prosperar. O primeiro erro é achar que é necessário fracassar múltiplas vezes até dar certo. Esse ponto pode te surpreender, porque muitos empreendedores até falam com orgulho: cometi uma série de erros enquanto estava empreendendo. E o motivo, dizem eles, é que isso mostra que eles estão abertos ao aprendizado. Tudo bem, se você cria uma empresa onde tudo precisa estar absolutamente perfeito todos os dias para que a sua empresa sobreviva, é um indicador que a empresa não está bem estruturada. Nós temos que experimentar, aprender e medir com os resultados, com os nossos erros. Acho que foi na série do Pai Rico, do Robert Kiyosaki, por exemplo, que se falou muito sobre os fracassos de empreendedorismo, e o Sebrae no Brasil mostra estatísticas de empresas que infelizmente fecham muito rápido. Mas veja, você não precisa fracassar 9 vezes para dar certo apenas na 10ª tentativa. Você não precisa aprender apenas com seus erros próprios. Se você souber examinar, aprender casos que não deram certo, aprender com o erro dos outros, é ainda melhor. No meu caso, eu fracassei 2 vezes. Uma vez foi numa empresa na área de moda e outra vez foi numa empresa que produzia games. Em ambos os casos, eu não tinha estudado praticamente nada sobre negócios, eu não tinha uma clareza como é que as empresas podem ficar modeladas para trazer lucro. Teve vários outros erros também na hora de contratação. A tecnologia naquela época não era tão boa como a tecnologia existe hoje. Só para você ter uma ideia, nesse primeiro site, nem o WordPress existia ainda. Era uma ferramenta que era uma outra tecnologia para fazer os sites. E se eu quisesse publicar conteúdo com novas fotos, novo conteúdo editorial, eu tinha que pegar meu carro, tá? Ao invés de eu ficar no conforto da minha casa e colocar lá, criar um novo post no WordPress, coisa simples, eu tinha que pegar meu carro, dirigir meia hora, e até a casa do web designer, eu levava uma caixa de disquete na casa dele, e aí juntos nós ficamos lá manualmente adicionando fotos e texto novo. Hoje em dia é maluquice você pensar dessa forma. Se naquela época eu já pudesse entender quais eram as limitações tecnológicas, eu poderia desenvolver um pouco melhor a parte tecnológica e também poderia ter uma visão melhor de negócios. Isso evitaria um certo fracasso que eu tive naquela época. Mas foi um grande aprendizado e o que eu aprendo eu venho compartilhar com você aqui no Empredic. O outro lado da moeda, de aprender com os próprios erros, é o conceito de aprender com o nosso próprio sucesso. Isso é bem interessante também. Eu vou repetir muitas vezes isso ao longo do nosso curso. Não basta apenas absorver informações teóricas de uma forma passiva. Nós temos que colocar as ideias na prática e fazer. É fazendo que a gente aprende. E como eu sei que essa parte é um pouco mais desafiadora, eu deixei algumas atividades práticas programadas, numa dose adequada, divertida, adiante ao longo do nosso curso. Conforme você vai avançando no Empredic, as atividades vão aparecendo, cada vez com uma complexidade um pouco maior. A gente vai brincar junto em mídias sociais, depois vamos criar o nosso site. E quando nós menos percebemos, já estamos aí fazendo anúncios, sincronizando o PayPal com nossa conta bancária para enviar lá o dinheiro de vendas realizadas. Mas o ponto principal desse vídeo, na minha opinião, existe um exagero na cultura, na literatura de empreendedorismo, celebrando o valor do fracasso. Por um lado é verdade, a gente não precisa ter medo, não pode ter medo de fracasso, não pode ter medo. E podemos aprender, sim, muito com fracasso. Mas também é verdade que nós podemos e devemos aprender com o nosso sucesso e com o fracasso alheio. E quando você vai falar com pessoas que estão em grupos de empreendedores que já têm experiência, raramente eles vão te falar que eles costumam errar 9 vezes e acertam uma. Ao contrário, o normal entre empreendedores que fazem as coisas já com experiência, a cada 10 projetos, 9 dão certo, 1 dá errado. Esse é o tipo de nível de excelência que você quer alcançar. Não fique tão preso com estatísticas, com números. Eu sei que essa é a realidade da maioria, mas o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos nos preparando para fazer parte de uma elite que tem mais resultados. Segundo mito, contratar sem entender do assunto. Por favor, não contrate ninguém para fazer um trabalho que você mesmo nunca tentou estudar, tentou fazer antes. Tá? Não estou sugerindo, por favor, que você efetivamente faça o trabalho, porque isso vai, logicamente, atrasar muito. Porém, antes de contratar, nós temos que entender a natureza do trabalho.
que é isso, o que tem que ser feito, que resultado nós esperamos. Aí sim que a gente sabe identificar um trabalho bem feito. Nós vamos saber também como que a gente está sendo enrolado, embromado, e vamos saber valorizar o bom profissional. Nós vamos saber comunicar as nossas especificidades, necessidades para o profissional contratado. Por isso que no nosso treinamento nós vamos passar por múltiplas áreas: design, marketing, criação de produto, criação de site, mídias sociais. Depois que a gente tem essa noção mínima, aí sim nós podemos delegar com precisão. O empreendedor, ele tem noção de vários aspectos do negócio, caso contrário, ele fica totalmente no escuro. Ele escuta uma historinha que alguém vem e conta, e você não tem outra opção a não ser acreditar na historinha que você ouviu. Não é bom. Terceiro mito: complicar desnecessariamente. Ao invés de criar um protótipo, querer montar um protótipo cheio de funcionalidades e no final das contas o negócio fica meia boca, é melhor a gente eliminar funções não essenciais e fazer poucas funções, porém bem produzidas. Em ciclos de desenvolvimento posteriores, aí nós podemos reformular o produto e adicionar mais recursos, mas sempre vamos ter certeza de que o produto que nós estamos criando aqui, ele cumpre bem uma promessa. Então, por exemplo, ao invés de escrever um livro de 500 páginas, cheio de detalhes, eu elimino 300, eu faço 200 páginas, porém 200 páginas bem escritas. Na primeira fase, eu vou manter tudo no nível essencial. Qual que é o ponto de partida? É lá que eu vou focar a minha energia, e esse ponto é super importante, é ao redor dele, desse centro, que eu vou colocando outros elementos. Quando você focaliza no essencial, você evita ficar perdido com detalhes irrelevantes na fase inicial. É mais ou menos igual no processo de arquitetura. Tá? Você primeiro vai construir a fundação, o piso e as paredes. Só depois que a gente vai parar para pensar qual que é a melhor toalha para cobrir a mesa da cozinha. É um detalhe que vem mais tarde. Né? Além disso, todos os detalhes só vão fazer sentido depois que você tem aquele essencial bem instalado. Faça menos que os seus competidores. Geralmente nós pensamos, puxa, o competidor tem 3 modelos diferentes, então preciso de ter 4. O competidor está gastando 50 mil em publicidade, tem que gastar 100. O competidor está dando 50% de desconto, tem que dar 60%. Esse tipo de mentalidade, o problema dela é que ela leva a gente para uma competição sem fim e para baixo. Ao invés disso, muitas vezes o que vale a pena é simplificar, oferecendo produtos e serviços mais básicos, mais leves, menos complicados. Por isso, faça menos coisas, porém faça bem feito. Tenha orgulho do fato do seu produto ter menos funcionalidades, porém funcionalidades bem montadas. Quarto mito: se preocupar demais com ferramentas. O Jimi Hendrix foi um dos maiores guitarristas aí de todos os tempos. Você pode ir atrás e descobrir qual que foi a guitarra que o Jimi Hendrix usava para tocar, o mesmo amplificador do Jimi Hendrix. Você pode até botar o mesmo corte de cabelo do Jimi Hendrix, mas sem ter a prática, não é o som do Jimi Hendrix que você vai escutar. Então as pessoas me perguntam muito qual que é o modelo de câmera que eu uso, que programa que eu uso para fazer mapas mentais, qual que é o software de edição que eu uso. Essas perguntas são praticamente irrelevantes. Se eu fizer com outra câmera ou outro software, o resultado do meu trabalho vai ser muito parecido. O foco, portanto, não deve ser em equipamento, em ferramentas. O foco tem que ser na mecânica, no sistema que traz lucro para a sua empresa. Da mesma forma, não se preocupe demasiadamente com o design do seu site no primeiro momento, dos seus produtos. Tem algo simples, algo que, por favor, que não espante o cliente. Um design muito tosco dá uma sensação imediata que aquela fonte não é confiável. Porém, um site simples, um design simples, pode ser feito em alguns minutos. Você não precisa de ter um design único. Tá? O nosso público não está visitando a página para ser impressionado com algum efeito especial. O nosso público ele quer uma melhoria na qualidade de vida através de uma utilidade. Outro desdobramento é você querer colocar álbum de fotos, parte de download, chat, enfim, um monte de funcionalidade que não importa no final das coisas. Nós não temos que competir com os grandes portais, aqueles sites que tem de tudo. O certo é fazer uma ou duas funções que realmente ajudam a nossa audiência e fazer isso com qualidade. Então não é uma boa ideia, numa primeira fase, ficar mexendo demais no site.
a não ser que exista um propósito bem claro do que nós queremos alcançar com aquela mudança. Tá gostando? Nessa aula de hoje, nós temos um total de 11 erros mais comuns de jovens empreendedores. O próximo vídeo está um pouco mais abaixo nessa página, aqui no site do Empredig, e é disponível apenas para assinantes do Empredig que fizeram o login. Se você é assinante, faz o login que você vai ver o vídeo que está oculto. No próximo vídeo, nós vamos falar de erros cometidos com investidores, com familiares, em contratações e também com concorrentes e outros erros. É importante que você entenda muito bem esses aspectos para você não ficar enrolado em pontos que geralmente atrapalham muito os jovens empreendedores. Nos falamos no próximo vídeo.